Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé, quem puder. Nós vamos dar início aqui à nossa reunião, esse tempo maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder levantar num domingo como esse, numa manhã como essa e vir para a casa de Deus. A gente sabe que tem tantas pessoas que gostariam de estar aqui e por vários motivos não podem estar. Mas o Senhor, Ele tem nos dado saúde, tem nos dado condições, e nós estamos aqui para buscar a presença dEle. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para realizar aqui nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. Portanto, esse tempo aqui será um tempo de encontro com Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem preparado uma porção muito especial para derramar sobre as nossas vidas aqui nessa manhã. Será um tempo de renovo, será um tempo de restauração, será um tempo onde o Senhor, Ele vai trazer alegria nos nossos corações, será um tempo de reabastecimento da nossa fé, porque é isso que acontece quando nós encontramos com Deus. Hoje cedo eu me levantei e pensando nesse momento aqui, o Senhor me levou ao livro de Isaías capítulo 40, Aqui tem uma palavra de Deus para nós. E o profeta, ele diz: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor, Ele é o eterno Deus. Foi Ele que criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Ele não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Diga: eu confio no Senhor. Diga: eu receberei novas forças. E ele continua dizendo: voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. É isso que acontece quando nós buscamos a presença do Senhor. É isso que acontece quando nós decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo. Certamente o Senhor, nessa noite, nessa manhã, Ele vai nos surpreender com tudo aquilo que foi preparado aqui nesse lugar. Muitas pessoas subirão aqui, serão usadas por Deus em muitos momentos, assim como eu estou sendo agora, assim como o ministério de louvor será usado, assim como os pastores que subirem. Eu tenho certeza disso. O Senhor, Ele vai nos surpreender, porque o Senhor é um Deus de novidade de vida, é um Deus de coisas novas. E é um Deus que Ele tem alegria e tem prazer em segurar nas nossas mãos e nos ajudar a caminhar. Porque nós sabemos que alguns momentos nós nos deparamos com tantas situações, tantas dificuldades. Às vezes nos cansamos, somos seres humanos, somos pessoas que têm alma. A alma, a gente sabe que às vezes pode entrar num esgotamento emocional e também até mesmo físico. Mas aqueles que buscam em Deus sempre terão as suas forças renovadas. Eu quero então te convidar, se possível, a fechar os olhos, porque nós vamos juntos primeiro agradecer o Senhor por esse tempo maravilhoso, esse dia tão bonito que Ele está nos proporcionando. Agradecer pelo ar que nós estamos respirando. Agradecer porque hoje nós estamos aqui, o Senhor tem nos dado saúde para isso. O Senhor tem nos dado condições de nos movimentar, de sair das nossas casas. Nós vamos agradecer pela presença do Espírito Santo que já está aqui nesse lugar. Senhor, obrigado, Deus, porque esse dia é um dia tão especial. É um dia que o Senhor preparou para nós nos reunirmos como igreja. É um dia em que nós estamos aqui, ó Deus, viemos para encontrar com o Senhor. E também viemos para encontrar com os nossos irmãos em Cristo. Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor, vem ao encontro às nossas vidas, Senhor.
como o Senhor sempre vem, como a Tua palavra, ó Deus, está revelando aos nossos corações mais uma vez. O Senhor é o eterno Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele, ó Deus, que criou todas as coisas, que nos criou, é aquele, ó Deus, que tem proporcionado para nós uma nova vida, uma vida em Cristo, é aquele que tem nos levado a avançar, ó Deus, em direção ao alvo que é Cristo, a estatura do varão perfeito. Senhor, é o nosso propósito, é a nossa meta. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós nos consagramos diante de Ti nessa manhã, nos rendemos, entregamos agora, Senhor, ó Deus, todo o nosso ser diante de Ti, e Te damos liberdade, ó Espírito Santo, para mover sobre as nossas vidas, para falar conosco, ó Deus, tira a venda dos nossos olhos, aquilo que tem tapado os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e ver o Senhor aqui nesse lugar, ouvir, ó Deus, com os nossos ouvidos espirituais, e enxergar também com os olhos da fé, porque declaramos que será um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de fortalecimento, um tempo de cura, um tempo de libertação. Por isso nos consagramos diante de Ti, ó Deus, nessa manhã, e agradecemos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que já está aqui nesse lugar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego todo o meu ser. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero receber mais do Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais da Tua paz, mais da Tua alegria, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus é um Deus de novidade de vida, é um Deus que todas as vezes que nós estamos na presença dEle, Ele renova as nossas vidas, e é isso que vai acontecer aqui hoje, aliás, que já está acontecendo aqui nessa manhã. Vamos aplaudir o Senhor com toda força, com toda intensidade, e vamos louvar o Senhor, entregar a Ele o louvor, a adoração, a celebração que pertence a Ele. Aleluia, Senhor. O Senhor tem um amor fiel, dura para sempre, dura para sempre o Seu amor. O Senhor está sempre nos atraindo. Aleluia. Te louvamos nessa manhã, entregamos para o Senhor, Pai, o nosso coração, a nossa vida. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Jesus, mesmo sem merecer, Sua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Senhor, Tu és o mesmo, Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigada, Jesus, por esse amor íntegro, fiel. Aleluia. Eu Te louvo nessa manhã. Eu declaro, Senhor, a minha dependência a Ti. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei
teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você pode dizer isso? Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor, tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Jesus, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mas tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigada, Jesus, por esse amor. Mesmo em meio a tantas dificuldades, nós podemos confiar, Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor é o poderoso Deus. Você pode levantar suas mãos agora para os céus, em sinal de adoração, e declarar que Ele é o poderoso, aquele que está aqui, irmãos, que é digno de ser adorado, exaltado, que nos ama, que nos atrai com cordas de amor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, nós te amamos, nós te amamos. Nós não temos para onde correr, se não for para teus pés. Ao que está sentado e no trono, e ao Cordeiro, e seja o louvor ao que está sentado e ao Cordeiro, e seja o louvor e seja a honra e seja a glória e seja o domínio pelo céu. Poderoso ao que está sentado Nosso Deus Todo-Poderoso, nós levantamos as nossas mãos. no trono e ao Cordeiro, e seja o louvor
controle de tudo. Declare isso, que Ele é poderoso. Minha alma anseia por ti. Declare, poderoso Oramos ao Deus. Espírito Santo. Tu és poderoso, Neste lugar, Senhor. Tu és poderoso. És adorado, ó Senhor, neste lugar. Tu és poderoso. Senhor. Oh, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Oh, minha alma, Senhor, anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Poderoso Deus, Minha alma anseia por ti. poderoso Deus, poderoso Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Declare para sua alma declarar o Senhor. Fale para sua alma, dá uma ordem para sua alma. Assim como Davi diz: bendize, ó minha alma, o Senhor. Nós podemos dar uma ordem para nossa alma adorar. Ainda que dentro de nós esteja tudo ruim. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Aonde você está? Nas mãos do Senhor. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. E em todo tempo Tu és tão bom. todo fôlego que Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Claro, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
ti te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Aleluia! Canta isso com o coração. Com a bondade dele nos seguirá todos os dias, Jesus. Da bondade de Deus, declara. Eu cantarei. Na bondade de Deus, Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Jesus. Feche seus olhos. Amada, essa canção fala que Ele é fiel. Mesmo nós permanecendo infiéis, Ele continua fiel. Deus é bom. Misericórdia dele dura todos os dias, renova todos os dias e dura para sempre. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, eu quero compartilhar com você aqui um versículo lá de Romanos capítulo 8. A palavra lá no versículo 28 fala que nós somos mais que vencedores, irmãos. Não é uma vitória mediana, é mais. Ele diz que nós somos mais que vencedores. E ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama o Senhor, esse versículo é para nós, é para você que ama. E ele fala assim: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E que diremos, pois, então, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos aplaudir Ele. Se tem promessa, irmãos, vai cumprir. Se tem promessa de Deus, vai cumprir. Se não cumpriu, vai cumprir nas nossas vidas. Basta esperarmos. Feche seus olhos, eu quero orar. A Bíblia fala assim, ó: em todas as coisas somos mais que vencedores.
Nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem fome, nem nudez, nenhuma preocupação dessa terra supera o amor de Cristo por nós. Eu quero que você agora coloque diante do Senhor agora qual é o desejo do seu coração que você tem orado, tem buscado. Porque a Bíblia fala que em todas as coisas somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã, cada eleito de Cristo que está aqui nesse lugar, sendo justificado pelo sangue, aqueles que o Senhor de antemão chamou para serem justificados, para serem feitos filhos do Senhor, o Senhor nos predestinou para serem eleitos filhos do Senhor, para vivermos promessas, mesmo diante de tantas lutas, tantas dificuldades. A Tua palavra diz que o Senhor é conosco. Quem será contra nós? Pode se levantar. Senhor, nós sabemos que o inimigo é teimoso. Ele vai se levantar. Ele vai querer vir, Senhor, querer nos separar do Senhor. Mas a Tua palavra diz que nada pode nos separar do Seu amor. Por isso, nessa manhã, eu quero colocar diante do Senhor essa igreja. Uma igreja forte, uma igreja que resiste, Senhor, a tantas situações, a tantas dificuldades. Quero declarar que o amor do Senhor é que nos atrai. É o amor do Senhor que nos sustenta para vivermos as lutas diárias nesse lugar. O Senhor diz, Pai, que todas as coisas existem, acontecem para cooperar para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida ser fortalecida no Senhor. Em nome de Jesus. Assim como nós declaramos Romanos 8 sobre nós, nada pode nos separar do seu amor. Deus, o Senhor, é aquele que resiste por nós, que luta a nossa luta, que luta a nossa guerra. É o general que vai na frente. Senhor, eu e o Senhor, nós somos a maioria. Quando você está com o Senhor, você é a maioria. Não precisa de mais ninguém. Você precisa do Senhor na sua luta, na sua guerra. Aleluia, Senhor. Essa manhã, quero colocar diante do Senhor cada situação que está sendo apresentada aqui no Teu trono através da vida dos meus irmãos. Existem situações que não estão no nosso controle, mas está no controle do Senhor. Existem situações, Deus, que nos tira a paz, que nos tira do prumo, que nos tira da caminhada, mas o Senhor é aquele que nos traz de volta. O Senhor é aquele que está sempre nos chamando, e através da sua palavra, através da sua bondade, através do seu amor, és fiel em todo o tempo. Cante isso. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei de Deus. Eu cantarei de Deus. Senhor, obrigado pela sua bondade. Amados, eu quero te dizer que eu e você não temos para onde correr se não for para Jesus. Não vai para nenhum outro lugar se não for para os pés dele. Ele é o único que conhece nosso coração. Ele é o único que sabe tudo que nós estamos passando. E ele é o único que pode dar resposta para nós. Amém? Fique firme. Amém? Deus é conosco. Aleluia. Bom dia, igreja, paz do Senhor, manhã abençoada. Eu gostaria de conhecer você que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém aqui hoje que está nos visitando pela primeira vez? Se tiver, levanta a sua mão. Infelizmente, hoje não temos, né? Mas vamos orar para que possamos ter na próxima semana, amém?
Gostaria de passar para as informações. E de fazer discípulos, resgatando os fundamentos do Evangelho. Então, a gente tem falado muito sobre isso, né? E creio que a gente vai falar o ano todo, né? Que é algo muito importante: evangelizar, batizar, discipular, capacitar e frutificar. Festa da Roça, sábado, dia 22 de junho, às 19h30. Então, vamos ficar aí atentos, né, para a Festa da Roça, dia 22 de junho, às 19h30, né? Teremos a nossa Festa da Roça. Então, vamos estar nos programando, né? Terá a praça de alimentação. Convide alguém para estar lá também, né, nesse momento. Creio que vai ser bem divertido, um tempo assim, de descontração, né? Então, vamos nos programar. Próximo. Dia 29 de junho, das 14 às 17, encontro profético para crianças de 7 a 12 anos. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Né? Então, aí vamos, você que tem criança, né, dessa idade, 7 a 12 anos, será lá na Shalom Sede. Né? Então, esteja fazendo as suas inscrições. E eu creio que vai ser um tempo, né, sobrenatural ali na vida dessas crianças, esse encontro profético. Então, você que tem seu filho, né, dessa idade, de 7 a 12 anos, não perca, né? Leve ele lá nesse dia para receber do Senhor. Eu creio que será tremendo. Próximo. Siga o passo a passo. Baixe o app Shalom Kids. Cadastre sua família. Cadastre a criança. Vá à inscrição. Encontro profético para crianças. Então, tá aí, se você quer tirar foto, né, para seguir os passos, passo a passo direitinho, para estar fazendo a sua inscrição. De 19 a 21 de julho, teremos a Festa das Nações, Missões Mundiais. Então, também, né, é o próximo mês, está um pouquinho distante, mas também, né, vamos já estar guardando essa data, que é um tempo muito importante, né, a Festa das Nações. Então, será do dia 19 a 21 de julho. Alegria na Terceira Idade. Dia 15 de junho, às 14 horas, no sábado. Então, teremos também mais esse encontro aí, né, para a terceira idade. Será também um tempo importante, né, de comunhão, de receber do Senhor. Próximo. Nery Júnior, Conecta Towers. Então, essa reunião, desenvolvendo o seu negócio, será dia 17 de junho, às 19h30. Ali na Shalom Sede também, né? Já tem acontecido já esses encontros, né? Muitos têm participado, têm sido muito abençoados, né? Então, o próximo vai ser dia 17, às 19h30. Encontro de casais e jantar. Em virtude de número de adesões, faremos o encontro de casais e o jantar em um modelo mais simples, com um número reduzido de casais. O encontro será R$ 600 à vista ou em 10 parcelas no cartão por R$ 650. Os interessados procurar até este domingo, dia 9/6, o Ministério Família de sua congregação. Vamos abençoar e sermos abençoados. Aguardamos vocês. Então, está aí, né, para quem estava se programando para o encontro de casais, teve uma mudança. Então, você que quer participar, pode estar procurando o Augusto e Elaine, né, que faz parte do Ministério Família. Terá mais informações para estar passando. Né? Você que quer participar, não perca esse tempo. Né? Ainda dá tempo. Shalom Comunidade Cristã, Rio Grande do Sul. É hora de ajudar. Então, ainda está recolhendo as doações, né? A igreja está recolhendo ainda. Você que quer trazer suas doações, para poder estar enviando, né, para estar ajudando esses irmãos ali, ainda está recolhendo aqui na Shalom Norte também. O que doar? Brinquedos, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e limpeza. Pontos de entrega. Todos os cultos da Shalom, na célula em que se reúne, em horário comercial, Colégio Shalom, na unidade 1 e unidade 2. Encontro com Deus, de 28 a 30 de junho.
Macro dos Pastores, Canaã, Norte, Industrial e Shopping Park. Irmãos, então, bênção do Senhor, né? O encontro está marcado para o dia 28 a 30 de junho. Então, a gente que se preparou aí, tem essas vidas aí na célula, teve a campanha Vidas Preciosas. Aqueles também que às vezes já estão há algum tempo, ainda não participou do encontro, né? Vamos estar orando para esse tempo, para que esse encontro possa acontecer. Né? O encontro é algo assim, né, sobrenatural, tremendo na nossa vida. Né? Então, aqueles que não foi, né, as inscrições já estão fazendo as inscrições, o valor é R$100, o valor desse final de semana, né, o encontro, igual está ali, começa do dia 28 na sexta e vai até domingo. Então, não vamos perder tempo, e vamos estar orando para que esse encontro venha acontecer. Né? Então, para isso acontecer, precisa ter as inscrições. E quanto antes a gente faz as inscrições, né, melhor para se organizar, questão de quantidade. Então, né, você que ainda não foi para o encontro, procura a secretaria, procura seu líder e faça a sua inscrição. Cura e Libertação, dia 25/6, às 20 horas, e o pastor Marcos, né, vai estar trazendo uma palavra nesse dia, e última terça-feira do mês, né? Todos nós já estamos aí preparados que a última terça-feira do mês temos o Cura e Libertação. Então, não perca também esse tempo. Venha participar conosco e convoque sua célula. Oração todas as segundas, às 17, às 19 horas. Então, às 19 horas, né, já temos orado aqui nas segundas. Irmãos, e tem sido um tempo tão bom. A gente estava até comentando um pouco sobre isso na célula, que é algo assim que a gente não sente o desejo de estar aqui. E a gente tem visto que tem cada dia sido melhor esse tempo de estar aqui, né, a presença do Senhor, Deus ministrando através da vida de cada irmão, orando, intercedendo. Então, venha orar conosco, né? A gente precisa realmente cada vez mais se envolver na oração, buscar em oração, que a nossa resposta vem através da oração. Então, vamos nos empenhar para estar aqui junto, né, com esses irmãos que já faz parte desse tempo de oração. Então, vamos estar, né, falando com a nossa célula, vamos estar chamando, né, para participar conosco nesse tempo. Amém? Próximo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre você hoje. Amém? Quero ler uma passagem aqui, falar um pouquinho sobre dízimo e ofertas. Amém? Eu entendo que a palavra de Deus, por si só, ela fala ao nosso coração aqui que nós, de fato, precisamos ouvir. Então, no livro de Provérbios, capítulo 3, quero que você escute bem isso. Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Então vocês terão o favor de Deus e dos homens de boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e evite o mal. Isso lhes dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra ao Senhor com todos os seus recursos e com o primeiro fruto de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Acho interessante essa parte desse capítulo. Fala para a gente aprender a confiar em Deus, não no nosso próprio entendimento. Obedecer o mandamento de Deus. Para a gente ter boa reputação. Para que a nossa vida prolongue. Isso, irmãos, fala de fidelidade, fala de tanta coisa. E depois fala assim, honra a Deus. Aí você vai ver o resultado da honra. De colocar Deus em primeiro lugar. Assim como nós
lemos sempre Mateus 6,33. Todo mundo aqui conhece Mateus 6,33, amém? Porque se você não conhece, eu quero que você abra a sua Bíblia depois e você vai ler e Deus vai falar com você. Porque quando eu busco o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, as outras coisas que eu necessito, que você necessita, seriam acrescentadas. Amém, meus irmãos? Então, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, eu quero orar com você. Então se prepara aí. Prepara ela aí, tá? Porque hoje também, irmãos, é um privilégio estarmos juntos nesta manhã, um pouquinho frio. Sentimos falta de muitos irmãos, mas mesmo assim nós vamos participar da ceia. Amém? Que privilégio de nós participarmos com a ceia. A ceia fala de vida, fala de comunhão com Deus, mas também comunhão com os irmãos. Então, se você pode, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Começando no versículo 23, que Paulo falando aos Coríntios sobre isso. E tem algumas coisas interessantes aqui, que você já deve ter ouvido a gente falar, porque toda semana, todo mês, quando nós falamos dos dízimos, talvez nós citamos algumas coisas que você já ouviu, mas tudo aquilo que é importante, que é essencial na nossa vida, é importante a gente ouvir outras vezes, para que isso grave no nosso coração e produza fruto. Amém? Então diz assim: pois recebi do Senhor, no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este é o meu cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós estivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns aos outros. Se alguém estiver fome, come na sua casa. Amém? Para que quando vocês se reunirem, isso não resulta em condenação, mas quando for, lhe dareis instruções. Aqui Paulo está falando uma coisa interessante. Não sei se vocês repararam, algumas palavrinhas eu dei um tom diferente na voz. No versículo 31 fala assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Irmãos, ceia é algo tão maravilhoso, transmite vida para nós. E muitas vezes nós estamos tomando a ceia sem fazer uma avaliação da nossa vida. Sem fazer realmente, colocar a nossa vida em pratos limpos, como se diz. Muitas vezes estamos tomando ceia com pecado, praticando pecado, tomando ceia sem discernir esse corpo, nós estamos trazendo condenação e morte para nós. Precisamos fazer isso. E na verdade, e é algo diário, não é só o dia da ceia, não. Vocês conseguem entender isso? Eu tenho que estar em dia, com a minha vida constante. Não é do dia da ceia, hoje é ceia, eu preciso pôr em ordem a minha vida. Não, é todo dia, meu irmão. Todo dia temos que pôr em ordem. Porque quando ele fala assim, quando porém somos julgados pelo Senhor,
estando sendo disciplinado para que não sejamos condenados com o mundo. Então, se eu faço uma avaliação da minha vida e eu ponho em ordem, eu não sou julgado, eu não sou disciplinado pelo Senhor. Você consegue entender isso? A ceia nos faz lembrar essas coisas, que eu preciso estar em dia com a minha vida. Tem que pedir perdão? Peça. Tem que consertar alguma causa? Conserte. Para que você chegue perante o Senhor de coração limpo, de coração puro e mãos limpas, para que Deus receba a sua oferta. Amém? Quero convidar você para ficar em pé, para a gente orar e para nós participarmos desse momento tão especial para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, pela igreja, pelo dízimo e oferta que o Senhor tem colocado no nosso coração, esse desejo, esse chamado, essa proclamação de sermos fiéis a Ti. E isso vai resultar a vida para nós. Isso vai resultar um respaldo do Senhor de confiança a nosso respeito. Eu quero abençoar os meus irmãos, quero declarar a vida para você, prosperidade para você. Que você cresça, que você aumente os seus ganhos, que os seus valores sejam realmente revoltados para o Senhor. Eu quero te abençoar agora em nome de Jesus. Amém? Também oramos pela ceia, pelo pão, pelo vinho, corpo e sangue de Cristo. Que o pão e o vinho se tornem vida para nós e vida em abundância. Eu quero abençoar esse momento agora. Quero declarar na sua vida, meu irmão, você é uma pessoa especial. Deus te ama desse jeito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, sai do seu lugar, você que trouxe o dízimo, e já aproveita, já pega a ceia, toma com alguém que você queira, ou com a sua célula, fique à vontade. Amém? Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar. Amém, glória a Deus. Estou na paz. Bom dia, igreja. Então vamos fazer a liberação das crianças de 4 a 10 anos. Cadê as crianças? Vamos chegar aqui à frente, pode vir. Aí, ó. Não adianta falar para não ir correndo, né? Eles andam acelerados. Amém? Vamos orar? Estende as mãos aqui para essa geração abençoada, para a gente estar orando, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós declaramos, ó Pai, esse culto abençoado dessas crianças e Pai, que o Senhor esteja realmente, Pai, fazendo uma obra tremenda na vida dessas crianças, na vida dos tios, e que da mesma forma, ó Deus, que o Senhor irá derramar aqui nesse lugar. Pedimos ao Senhor também que o Senhor derrama, Pai, de uma forma sobrenatural ali naquele cultinho. Nós abençoamos e declaramos, Pai, que eles são abençoados e que o coração deles, a mente deles, Pai, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Estão liberados. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar de algo nessa manhã, algo que nós precisamos, nós praticamos, mas é um dos fundamentos do Evangelho. Os 5 pilares que já foram ministrados, hoje nós iremos ministrar sobre a frutificação. E eu pergunto a você, nessa manhã, como tem sido a sua vida em relação à frutificação? Porque muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou 100%, nós escutamos palavras. Aqui alguém sobe, alguém ministra, mas como nós estamos agindo durante esses dias
desse projeto de vidas preciosas. Então, essa palavra é uma palavra comum. O pastor Marcos direcionou para a gente estar ministrando. Está sendo ministrado em toda a igreja, Shalom. Eu creio que todos vocês já sabem, no dia da ceia, sempre está sendo ministrada uma palavra comum. E nessa manhã não é diferente, né? Os fundamentos do Evangelho e a palavra hoje é o último pilar, que é frutificar. Então eu peço a você que se você dobre a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor, se você puder. Não porque eu peço, mas pelo temor e a presença de Deus nesse lugar. Senhor Deus e Pai Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa manhã te adorando e te exaltando, Deus. Pai, queremos que o Senhor fale conosco através dessa palavra, mas também que o Senhor nos ajude a não somente a escutar, mas a praticar aquilo que o Senhor vai falar conosco. Sabemos que a hora que nós saímos, Pai, desse culto, Pai, tem tantas vidas aí ao nosso lado, da nossa família, que precisa, Pai, te conhecer assim como nós te conhecemos. Precisa ser liberto, curado de alguma forma e não há socorro a não ser na Tua presença. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nesse lugar. Queremos, ó Pai, que o Senhor use a minha vida aqui. Sou simplesmente um homem, ó Deus, dependendo totalmente do Senhor. E que o Senhor é exaltado e adorado neste lugar, Jesus. Queremos que o Senhor cresça e nós venhamos assumir. Em nome de Jesus, toda honra e glória, louvor e adoração a Ti, Jesus, nesse lugar. Toca nas mentes, toca no coração. Livre, Senhor Deus, de todo laço de engano, de cansaço, de sono. Declaramos em nome de Jesus, se há algum espírito do inferno nesse lugar, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor repreenda agora. Que não venha roubar a palavra na mente, no coração. Tire toda distração, toda confusão na mente. Pedimos ao Senhor, Pai, e declaramos que o Senhor é Senhor deste lugar. O Senhor é Senhor das nossas vidas. E que nessa manhã, em nome de Jesus, nós venhamos a tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E aquele que crê, diga amém. Glória a Jesus. Neste primeiro semestre do ano, nossa ênfase foi resgatar os fundamentos do Evangelho. Evangelizar, batizar, discipular, capacitar. Ali estão os fundamentos. E por último, frutificar. Se você é uma pessoa, eu creio que todos aqui já plantou alguma coisa. E ninguém vai na terra seca e simplesmente planta uma árvore, planta alguma coisa e deixa lá para nascer sozinha. Nós sabemos que algo para frutificar tem que ter investimento. Sabemos que algo para frutificar tem que ter cuidado. Você tem que ir lá, ter o maior cuidado. Sabemos que tem as estações. Sabemos que tem frutos que tem estações. Então isso fala de tempo, isso fala de organização. E como nós estamos sendo organizados em relação a esse projeto? Como eu estou comentando com vocês aqui, nessa manhã, quando eu particularmente vou plantar algo, né? Eu sempre costumo correr ali, pegar um adubo, ir lá na terra, mexer naquela terra, preparar a terra com adubo. Você vai numa casa de agropecuária, compra aquela terrinha preta. O que é isso? Você está preparando para você jogar semente. Então você tem uma noção de que aquela semente, quando ela vai cair ali, você tem uma expectativa de quê? Que ela vai crescer, que ela vai dar fruto. A nossa expectativa é ver aquela semente brotar. A nossa expectativa é você ir lá todos os dias, jogar uma água. Se porventura você vê que tem algum animalzinho, um cachorrinho, qualquer que está ali, você vai fazer o quê? Você vai lá proteger essa planta. Então por que eu estou comentando isso com você? O mesmo cuidado que a gente tem que ter com essa planta. O Senhor nos ensina a gente ter cuidado com aquele irmão que está do teu lado, com aquela vida que você às vezes está orando tanto tempo, que você tem investido tanto tempo, às vezes um tempo de excelência, mas muitas vezes também está faltando algo, e nós vamos aprender esse algo aqui. O que fazer para que a gente venha firmar nesse último fundamento, que é frutificar.
E nós, como igreja, fomos motivados a praticarmos todos esses fundamentos no período da realização do projeto Vidas Preciosas. E isso é uma verdade. Nessa palavra, quando o pastor Hiroki, ele que realmente montou essa palavra, né? Projetou essa palavra para que a gente esteja ministrando, ele enfatizou a respeito de a gente ter a liberdade de modificar alguma coisa. E desde fevereiro, a cada mês, geralmente na semana da ceia, através de uma palavra especial e estudos de células direcionados, temos trabalhado um dos fundamentos, né? Mas parece que obedece a uma sequência, e de fato obedece. Se você observar, realmente obedece até chegar na frutificação. Sempre tendo conexão com o outro. Né? Não pode pular um pilar, se vocês observar, não tem como pular. Né? Ainda que a nossa individualidade, talvez, né, o processo começou na evangelização, e realmente é. Realmente começa ali, você tem que sair da zona de conforto. Nós temos que sair da zona de conforto. Mas como igreja, como corpo, a roda não pode parar e sempre precisa estar em movimento. Ou seja, nós não é só por causa do projeto. Eu e você, nós temos um vasto campo para evangelizar. Se eu for perguntar a qualquer um de vocês aqui, até eu mesmo, no trabalho, na rua, no ônibus, na praça, qualquer lugar, irmãos, quando nós oramos ao Senhor, principalmente na estratégia da cadeira, eu costumo falar para o pessoal, para os irmãos que caminham com a gente. Falei, irmão, quando você orar para o Senhor trazer vidas para você, ou orar pela cadeira, você tem que entender que quando você está falando, você está pedindo, você não está pedindo para qualquer um. Ele vai colocar a vida na sua frente. Só que as vidas não é do jeito que você quer. É do jeito que ele falou. Pessoas, ovelhas cheias de carrapicho, irmãos com diversos problemas. Mas nós não somos o Senhor. Jesus é Senhor. E da mesma forma que Ele cuidou de mim, tirou os carrapichos, através de outras vidas que pagou um preço, orou por mim, jejuou por mim. Eu louvo ao Senhor por essas vidas. Louvo mesmo, porque eles escutaram esse chamado aqui. Eles me evangelizaram, trabalharam comigo até chegar na frutificação. Às vezes eu não tenho dado o fruto que o Senhor tem esperado, mas eu oro ao Senhor para que eu seja mais ousado e trago esse fruto para o Senhor. Que nós temos que entender que nós não viemos aqui simplesmente para ficar sentado. Você tem que entender que alguém um dia lançou a semente na terra. Essa terra foi você. E você está aqui hoje. Alguém pregou o evangelho para você. Alguém lançou a semente para você. Talvez você nem saiba, mas talvez tem um irmão do teu lado aí que de madrugada estava orando, jejuando pela tua vida. E você nem sabia. E hoje você está aqui. Mas nós não estamos aqui para levar honra e glória. Quem merece isso é Jesus. Né? Lá no texto de Romanos, se o Elias puder colocar, em Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 ao 15, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele que não crerão? É uma pergunta. E como crerão naquele que não ouviram? Então estão falando de nós. Como uma pessoa vai conhecer Jesus? E como ele vai invocar Jesus se a gente não apresenta Jesus? Como crerão naquele que nem ouviram? Como é que não ouviram? Por isso que muitas pessoas servem outros deuses, falam diversas coisas que nem tem noção, mas menos Jesus Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Você tem pregado e eu tenho pregado? Irmão, se a gente for olhar para nós sempre teremos motivo de falar que a gente não é capaz de pregar. Mas eu vou lembrar algo para você. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele está dentro de você. E Ele que vai te direcionar e te convencer. Mas nós temos que ter intimidade com o Senhor. E como pregarão se não forem enviados? É o que eu comentei com você. Você foi
ganhado por alguém que foi enviado na tua casa, dentro da igreja, alguma coisa, no trabalho, em algum lugar. Alguém chegou até você. E nós precisamos fazer isso. Isso não é sentimentalismo. Isso é algo que Jesus colocou na palavra. Então, se você está desfrutando da presença de Deus, de estar aqui, o Senhor já tocou na tua vida, já trouxe cura e libertação na sua vida em várias áreas, por que não na vida daquele que você observa e vê e precisa de ajuda, e muitas vezes você fala, eu não sou capaz. Você é capaz sim. Porque se por algum motivo alguém, alguma voz falou que você não é, isso é mentira de Satanás, porque Jesus, ele nos chamou e ele nos capacita. Ele nos deu o Espírito Santo. E os temas foram abordados, né? E o primeiro foi evangelizar, e quem ministrou foi o pastor Carlos, né? Quem realmente trouxe a palavra. E o testemunho foram relatados por vídeos, né? E o texto, né? Ezequiel 3, 16 ao 21. Né? Foi usado como base, falando do nosso papel como atalaias, sentinelas, e que nos alerta que o sangue de uma pessoa ímpia cairá sobre nós, caso formos omissos em nossas responsabilidades, de avisá-la do seu destino e da oportunidade que lhe é dada por Deus da salvação. Então aqui está falando que nós, independente da situação, nós temos que levar a palavra, né? E se você conhece alguém, pregue a palavra. Quem vai convencê-la não é você. O Senhor só está falando aqui para a gente lançar semente. Né? O segundo foi batizar, né? O pastor Silvio Moura trouxe a fundamentação sobre o significado do batismo e usou o texto de Marcos 16, capítulo 15 e 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, dando ênfase na importância do batismo após a pessoa vir e crer em Jesus. O terceiro é o discipular, foi o pastor Marcos, né? Usou o texto de Mateus 28, né? Capítulo 28, versículo 19 e 20, falando das últimas instruções de Jesus antes de subir ao céu. Falou de um talmidim e da necessidade do amor e da obediência para cumprirmos o nosso chamado do IT. O quarto, pastor Silvio Ferreira, deu-se ênfase no poder da palavra, no processo de estar igrejado ou pertencer a uma igreja, na necessidade de crescer na comunhão com o Espírito Santo, e como foi um método utilizado por Jesus para capacitar. E eu creio que estamos lembrados disso, né? Jesus escolheu poucas pessoas e dispostas a aprender. Você está disposto a aprender nessa manhã? Andou com eles, Jesus ensinou a obediência e o sacrifício, e delegou e avaliou o desempenho dos discípulos. Muitas vezes nós temos que prestar atenção na obediência e no sacrifício, a qual é proposto a cada um de nós. Por quê? Porque muitas vezes, igual, nós recebemos a palavra, recebemos a direção, e acomodamos, saímos daqui, não damos sequência àquilo que nós aprendemos na célula, durante o projeto, escutamos e deixamos aquilo ali de lado. E hoje queremos falar sobre frutificação, ou frutificar. Parece que quando falamos em fruto, estamos falando de resultado, como se diz da cereja do bolo. Então, se realmente eu e você sair da zona de conforto, realmente nós investirmos nisso, naquilo que o Senhor está falando para conosco, eu tenho certeza para você, se você orar, você jejuar, você buscar, resultados vão acontecer. Igual o pastor Carlos falou, nossa, ao teu lado tem muitos irmãos que não vieram. Nós temos a noção de que muitos irmãos conhecem Jesus. Mas o mais importante é nós estarmos na presença dele. Talvez eles não vieram de manhã, mas Deus abençoe que eles venham à tarde, à noite, mas que não deixem de ter a comunhão com o corpo. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, como foi ministrada aqui nos dízimos, nós temos que pegar ela e realmente guardar no nosso coração e procurar praticar. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai
e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Frutificai e multiplicai está em nosso DNA desde a criação. Então nós temos que não simplesmente ficar na nossa zona de conforto. Nós temos o costume de sair daqui ou na célula, recebemos um fogo, recebemos, né, uma unção, nós oramos, o louvor fala conosco, mas ó, que a gente sai dali, parece que esquece, parece que a gente trava, e não é isso que o Senhor quer. Quando há um projeto desse, é um projeto, eu sei que cada vez mais parece que está difícil de nós evangelizarmos, parece que cada vez mais está difícil de você ir lá, lançar a semente, a pessoa vir com retaliação, ou questionar você, eu já tenho uma doutrina, eu já sirvo, tenho uma visão. Mas o projeto não é doutrina e nem visão. O projeto é salvação. O projeto é conhecer Jesus Cristo. O projeto é realmente conhecer quem Ele é e por que Ele veio nessa terra. Se você tivesse a noção da importância que você tem, o quão o Jesus, Ele realmente olha para você e aposta em você. Se você soubesse o potencial que você tem, tenho certeza para você que você teria avançado mais nos seus projetos em relação a evangelizar. Você tem que olhar as pessoas, não porque às vezes elas servem, com modo de falar, está em outro caminho, servindo outros deuses. Não vou citar aqui outros nomes de doutrinas, mas pessoas que você vê que tem uma fé, mas não está firmado em Jesus. Pregue Jesus. Fale sobre Jesus. Jesus, quando ele andava, ele pregava, de maneira nenhuma ele criticava, ele pregava o evangelho, pregava o reino de Deus. Então nós estamos aqui para isso, para pregar Jesus, mostrar para as pessoas que realmente, independente de onde elas vão, o que elas vêm fazer, não adianta se Jesus não for o foco. Jesus é que é a nossa salvação. Eu costumo falar para algumas pessoas, e eles vêm questionar muitas vezes de outras doutrinas, eu pergunto, me fala para mim então, se você conhece outro Deus, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e está viva dessa de Deus Pai. Eles não sabem falar. Então Jesus Cristo, Ele está vivo. Ele está à destra, com a tua mão estendida sobre cada um de vocês. Sobre nós. E o que Ele espera de nós? Seguir, de certa forma, esses fundamentos. Mas Ele espera de nós frutificarmos. E essa palavra, ela vem, mas ela vem de uma forma para nos ajudar a crescer mais nesse êxodo de frutificar. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo de 15 a 20, fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e essa árvore se chama Jesus de Nazaré. E toda árvore não produz fruto mau. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Isso fala de cuidado, de transformação. Se tem uma árvore má, ela pode ser transformada pelo poder do nome de Jesus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nossa identidade é definida pelos frutos. A coerência: árvore boa, bons frutos. Árvore má, maus frutos. Árvore má vai pro fogo. Fala de cortar. Então nós temos que avaliar. Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9, também diz assim:
Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse o jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: quem é o jardineiro aqui? Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Ele respondeu: Senhor, deixa mais um ano. Isso é Jesus falando para Deus Pai. Deixa mais um ano e eu cuidarei dela e adubarei. O que é adubar? Nós vamos aprender agora mesmo. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Há uma tolerância, né, à misericórdia de Deus. Essa esterilidade pode ser curada, resolvida, mas sempre se espera bons frutos. Então aqui está falando para nós, mesmo nós caminhamos em locais diferentes, de forma diferente, tentando agir com a nossa própria vontade, o Senhor sempre é paciente, sempre está de braços abertos e esperando a cada um de nós, através do arrependimento, através da confissão de pecado, a fazer um conserto, para que realmente a gente não venha a ser podado da videira. Ele espera de nós frutos, e o fruto que a gente vem sempre falar aqui é fruto, é crescimento, é almas, é vidas. Aqui fala de fruto, mas também sem o fruto do Espírito Santo, eu creio que seja impossível nós atingirmos essa meta, né? Porque o fruto do Espírito Santo, ele trabalha em nós em diversas áreas. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20 fala assim: Jesus se aproximou-se deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. Aqui eu lhe dei a Jesus Cristo. E nós somos discípulos de Jesus, mas nós temos obedecido a ordem que o Senhor nos deu, de realmente ir e pregar o evangelho a toda criatura, realmente curar enfermos, expulsar demônios, porque isso fala de fruto. Um fruto, ele precisa ser cuidado. Quando uma pessoa chega até você ou chega na igreja, principalmente quando ela não conhece Jesus, ela chega de uma forma que o único recurso é Jesus Cristo, igual eu cheguei. Eu sou testemunha disso. Tem muitas pessoas que às vezes não estão aqui, mas tem algumas delas que estão aqui que pagam alto preço pela minha vida. Porque eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, mas também pela vida de cada uma delas, através do nome de Jesus, porque se eu estou aqui em cima foi porque alguém acreditou em mim. Se eu estou aqui é porque alguém pagou um preço por mim. E eu sou um fruto de alguém que acreditou que podia frutificar. Então você pode frutificar. Você é frutífero em nome de Cristo Jesus. Então você tem que tomar posse. Você é capaz, você tem que bater no teu peito e falar: eu sou capaz, eu vou evangelizar. Se você é tímido, se você tem receio, se você tem medo de ministrar, pregar, falar de Jesus, peça ao Espírito Santo: Senhor, tira essa timidez, me dê ousadia, me ajuda, Senhor. Vá para os pés do Senhor. Ele te dá essa liberdade. O véu foi rasgado, você tem livre acesso ao Senhor. Não fique murmurando, não fique reclamando. Jesus não fazia isso. Se você conhece aquela passagem onde a mãe pegou e falou para Jesus, nesse pedido: oh, coloca meus filhos um do lado do outro, o que é que Jesus falou? Ai, se eles soubessem do cálice que ele iria beber. Então todos para o Senhor Jesus são iguais. O Senhor não faz acepção de pessoas. E lembre-se disso: estou sempre com vocês, disse Jesus, até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos, crescei e multiplicai-vos. Quando lemos João capítulo 15 todo, lá fala da videira e dos ramos. Se você ler lá, depois quiser anotar. Em Lucas também, capítulo 6, versículo 43 ao 45, também fala da videira e dos ramos. E lá quando lemos, né, nós podemos tirar algumas lições. No versículo 1, fala que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Os dois são perfeitos. No versículo 2 de João 15, fala assim:
Ramos que não dão frutos são cortados. Aí eu peço que você fala comigo, misericórdia. Ramos frutíferos são limpos para dar muitos frutos. Se você não tem dado fruto, vá para os pés do Senhor, para, segundo a palavra, não ser cortado. No versículo 3 de João 15 fala, estamos limpos para a palavra já ouvida, limpos, purificados, não há desculpa para não produzirmos. Ou seja, nós estamos trabalhando nesse projeto, para quê? Para nós nos capacitarmos. Então não tem desculpa, nós já fomos tratados, moldados, né? Hoje estamos finalizando essa última etapa desse projeto em relação, né, os pilares. Né? No versículo 4, 5 e 6 fala, somos instados a permanecer conectados na videira, Jesus Cristo. Sem conexão, sem fruto, né? Resultado, quando conectados, é muito fruto. Ramo cortado, seca, serve para o fogo. Então, eu comentei no começo. Se porventura você tem algo, você planta algo, né? Você conhece, você sabe. Se você não cuidar desse fruto, se você não regar, se você não tiver um cuidado, esse fruto ele vai morrer. E qual é a sua percepção quando acontece isso? Você vai chegar lá, você vai ver aquilo lá, não, eu cuidei com tanto carinho, cuidei com tanto amor, mas com um descuido que eu dei, esqueci de aguar, esqueci de adubar. Essa árvore não vai crescer e não vai dar fruto. Então isso fala de oração, isso fala de busca, isso fala de entrega, isso fala de noite sem dormir, se você tem esse hábito de orar de madrugada. Se você não tem, igual tem uns meninos que a gente ora aí, os irmãos, eles falam assim, nossa, mas é tão difícil orar de madrugada. Eu falei, não é não. Pega o celular e põe no despertador. Você não coloca para despertar para trabalhar, só você colocar 2h30, 3 horas. Ah, irmão, mas é difícil. Eu falei, começa a fazer um compromisso com o Espírito Santo, fala para ele te acordar. Se você quiser, ele te acorda. Se você quiser, não precisa de despertador, não. Ora com ele, fala, Espírito Santo, todo dia, tal hora, faz um compromisso com ele. Eu tenho certeza para você que você vai perder o sono naquele momento. E você não vai sentir sono depois. Você não vai sentir cansaço depois. Você pode ter certeza disso, que enquanto você está ali intercedendo, ele está te suprindo. Está suprindo você no seu físico, no seu sono, você acorda mais leve, porque você está trabalhando para o Pai. Igual o pastor Carlos falou em relação a Mateus 6:33, buscar e pois primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas ele vai acrescentando. Então se você está dependendo, você está fazendo, ele vai acrescentar, mas não é no seu tempo, é no tempo dele. Amém? Versículo 7 fala, permanecer na videira e permanecer em Jesus. Temos promessa em nossas orações e elas serão ouvidas. Você toma posse disso? Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, Jesus dizendo, em que deis muito fruto. Então quer dizer que se você dá muito fruto, você está glorificando o Pai, Deus Todo-Poderoso. E assim vos tornareis meus discípulos. Não, vamos falar o versículo de trás para frente. Você, para tornar discípulo, você tem que dar fruto. Enquanto você dá fruto, você está glorificando o Pai. Então é um segmento. Não podemos pular esse segmento. Não tem como você... Assim vos tornarei meus discípulos. Tornar discípulo se você não dá fruto. Por quê? Porque um dia você foi discípulo e foi fruto. E hoje você dá fruto. Videira chamada Jesus. Gera fruto chamado Jesus. Cristãos, pequenos cristos. Em todas as características, virtude, o amor, a mansidão, a temperança, a paciência, né? E qual fruto você irá gerar? Qual o fruto que eu estou gerando? Qual o fruto que você está gerando? Vai pensando aí no seu lugar. Para fechar realmente esse ciclo de tratamento, esse ciclo de realmente nos mostrar como frutíferos, nós temos que fazer parte de uma árvore boa. E essa árvore é Jesus. Mas como devemos realmente tratar essa árvore? Que somos nós. Aí eu vou falar para você aquilo que eu comentei mais ou menos. A água é essencial, não é isso?
Você vive sem água? Segundo as informações, se eu estiver errado, você me corrige, nosso corpo é 70% de água. Então a água é essencial. E a água em nossas vidas significa o Espírito Santo. Significa a palavra de Deus. Eu pergunto, você tem bebido dessa água? Você tem alimentado da palavra? Isso é individual, meus irmãos, é igual eu comentei. Pode subir qualquer pessoa aqui e falar a mesma coisa que eu estou falando. Mas se você não fazer e praticar, você está deixando, você vai começar a ter sede, como aquela mulher samaritana. Ela estava procurando água, mas a água que ela procurava não saciava a sede dela. Então a nossa água é o Espírito Santo, é essencial. A palavra de Deus é o seu alimento. E sem essa palavra, qualquer planta ou qualquer fruto, ele vai murchar, ele vai morrer. A poda é necessária. A poda fala do discipulado, fala da correção, fala da disciplina, da purificação, fala da confissão, fala da cura e fala do perdão. Mas engraçado que muitas pessoas, quando é corrigido, emburra. Muitas pessoas, quando é corrigido, quer sair da igreja. Nós temos que entender que quando há uma correção, isso fala de amor. A palavra fala que ele exalta, mas também ele exorta. Nós temos que entender também que quando há uma disciplina, é um tratamento, é um tempo aonde nós precisamos avaliar o que nós fizemos. E você pode ter certeza, quando há uma disciplina, você, se nós como igreja, se nós formos observarmos para o lado do amor, você aceitaria de um bom grado. Porque nós estamos sendo humildes e obedientes à palavra do Senhor. Em relação a cuidado, em relação a amor. Porque se alguém, a liderança, a igreja não amasse você, ou não me amasse, pode fazer o que você quiser. Ou nem aí. Mas é muito pelo contrário. Jesus ensinou, foi o contrário. Então, quando muitas vezes há uma disciplina, há uma correção, muitas pessoas entendem, ficam perguntando, nossa, por que aconteceu isso com o fulano? Mas também não pergunta, nossa, por que o fulano fez isso? Por que o irmão ou a irmã não foi lá e não buscou uma direção, uma oração com o líder, com o pastor? Irmãos, ajuda tem. Ajuda tem. Aqui qualquer pastor desta igreja estão de braços abertos para você. Tem o pastor da sua cobertura, né? Se for a outra direção, procure o seu líder. Mas ajuda tem, irmão. Não há justificativa de muitas vezes a gente perdurar, a gente deixar aquele pecado abrir, como a palavra fala, né? Remendo novo em pano velho, vai rasgar. Uma hora vai aparecer, uma hora não vai aguentar. Isso fala de brecha, isso fala de inimigo, isso fala que Satanás ele aproveita a rebeldia do homem, o orgulho e a soberba do ser humano. A purificação fala de tratamento, fala de oração, fala de jejum. Você realmente é uma pessoa purificada, ela não tem medo nem vergonha de fazer a obra. A purificação não tem medo de pessoas possessas, manifestação de demônios, por quê? Porque o que está em você é maior do que está no mundo. Então, se você está purificado, buscando confissão, arrependimento, não tem como o inimigo te acusar, porque o Senhor te justifica. Então, nós temos que entender todo esse processo e tomar posse de tudo aquilo que a palavra está nos falando. E a cura é muito importante. Eu sou uma testemunha que sou curado e estou sendo no processo de curado. Eu era muito ansioso. Nossa, eu era muito ansioso. Minha esposa sabe. Marquinhos também sabe um pouco. Marquinhos já puxou muito a minha orelha. Mas eu louvo a vida dele por isso. Porque se por algum motivo, né? Eu também estou aqui. Ele é uma das pessoas também que orou por mim. Estou exaltando e glorificando Jesus através da vida do pastor Marcos, na vida do Vanilson, na vida da Lia, da minha esposa. Então eu glorifico Jesus pela vida deles.
que Jesus usou a vida deles para acreditar em mim. E consequentemente, por final, tudo isso que nós falamos, por final é o perdão. O perdão faz parte da poda, é uma das coisas mais essenciais. Porque a partir do momento que seu coração está amargurado, ferido, você está com algo no coração para não perdoar, não acontece a frutificação. Não tem como. Porque você está com algo que entristece o Espírito Santo. Jesus fala na palavra dele ali, na palavra, né, da verdade, que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Quando o Senhor usa a minha vida, o Espírito Santo usa a minha vida para evangelizar, eu converso com as pessoas, eu falo, você já fez a soma? Quantas vezes? É 70 vezes 7, mas as pessoas não têm noção. 70 vezes 7 dá 490 vezes por dia. Mas você consegue perdoar quantas por dia? Tem gente que não consegue perdoar uma. Né? Então nós temos que avaliar. Por isso que o Senhor falou 70 vezes 7, irmão, vai acontecer uma coisa hoje, ou daqui 15 minutos, daqui 20 minutos, daqui meia hora, daqui 2 horas. E isso faz parte do nosso preparo para uma frutificação. Porque quando você chega diante dessas pessoas, diante da situação, diante de algo que o Senhor te coloca, você está preparado para aquilo que está por vir. Imagina você vai aconselhar uma pessoa que ela precisa liberar um perdão, sendo que você não perdoou. Você já parou para pensar? Como é que você vai ensinar alguém, sendo que você tem dificuldade naquilo? É algo que vai te confrontar. O terceiro é a adubação. Né? Fala de compensar a falta de nutriente, palavra, que realmente nós alimentamos aqui, né? A adubação é isso. Os nutrientes que vêm para nos fortalecer. Fala da palavra de Deus. Igual, muitas vezes você escuta a palavra aqui, de algum homem ou uma mulher de Deus que está aqui, mas também você tem alimentado na sua casa. Eu costumo perguntar, eu creio que muitos já perguntaram aqui em cima, nesse púlpito, quem aqui já leu a Bíblia toda? Não precisa responder. Responda para o Espírito Santo, que Ele sabe de todas essas coisas. Ele sabe por que você não leu. Ele sabe que não adianta nós confirmarmos ou testificarmos, aí eu não tenho tempo. A mentira não é de Deus, a mentira é do diabo. Nós temos tempo sim. Nós é que ministramos esse tempo. Então tempo há. Estou falando no geral. Estou me incluindo. Então nós temos que entender que a palavra, não estou falando para você ler ela 10 capítulos por dia. Lê um. Você deu conta de ler 2? Lê 2. Lê 2, lê 3. O que você puder. Mas lê com atenção. Reflita sobre ele. Se você teve dúvida, volta nele. Entendeu? O interessante é você aprender. O interessante é você saber o que você está lendo. A oração faz parte muito importante. Na segunda-feira nós temos oração aqui. Eu já vi diversos preletores falar aqui em cima. Irmão, oração dia de segunda-feira. Poucas pessoas, a igreja é grande. Você tem que entender que a oração é para a comunidade cristã, Shalom, para a igreja. Eu e você faz parte da igreja, mas você tem que entender que quando você sai da sua casa, você vem orar aqui, você está edificando você está edificando a tua célula, você está edificando a tua casa. Enquanto você está intercedendo para o reino de Deus, você pode ter certeza que o Senhor está intercedendo pelos seus projetos, seus sonhos, por seu ministério. E praticar aquilo que nós estamos falando, tanto a palavra quanto a oração. O jejum é muito importante. E eu pergunto você tem jejuado? Responde no seu íntimo aí. Porque o jejum, na palavra, o Senhor fala que certa caça de demônio, só com jejum e oração. Por que Jesus deixou isso na palavra? Você já parou para pensar também? Porque Jesus veio e falou para os discípulos. Porque tem certas batalhas espirituais que são vencidas. Tem entidades, demônios na hierarquia, principados, potestades, que necessitam do jejum, não somente de oração. Por isso que os discípulos, quando voltaram, eles falavam: se Jesus,
eles não foram atendidos ou não respeitaram eles. E Jesus falou, certas casas só com jejum e oração. Por que eu estou falando isso para você? Isso é uma forma de adubação. Você vai fazer uma visita, você vai orar para alguém. Mas se você tem jejuado e orado, aquela entidade, aquela amarração, aquele demônio que está influenciando aquela vida, em nome de Cristo Jesus, ele vai ter que sair. Porque você foi preparado e capacitado. Né? A comunhão e tantas outras coisas que nós precisamos. Essa comunhão com a célula, comunhão com a igreja. Isso aqui é uma comunhão. Não é simplesmente uma comunhão de alimento físico. Nós temos que ter a noção de que nós temos que fazer, lutar para fazer aquilo que o Senhor nos deixou. E por final, tem mais dois itens, que é a luz. Presença e conexão com o Pai. Isso fala que a sombra ou estar no meio de muitos atrapalha a frutificação. E você sabe, quando você planta, quem já plantou, fez uma plantação, né, e colocou debaixo de uma outra árvore que cobre aquela árvore que está nascendo. Você já reparou que ela não cresce, ela morre? Por quê? Porque a árvore grande traz sombra e não deixa que a luz do sol venha até ela. E essa luz que nós estamos falando aqui é a luz de Cristo. É o Espírito Santo de Deus, a presença e a conexão com o Pai através de Cristo Jesus. Então essa sombra, estar no meio de muitos, fala de sufoco. É igual aquela palavra semeador, caiu no meio dos espinhos. Né? Pessoas que vão te atrapalhar, pessoas que não estão com o mesmo propósito que você, pessoas que vão falar, para que você está mexendo com isso? Pessoas que vão ser boca, não boca de Deus, mas boca do inimigo. Isso vai atrapalhar a frutificação. E combater as ervas daninhas, né? Combate os insetos. O que isso fala? Erva daninha e insetos, você já tem uma certa noção, né? Fala de... Eu não sei se as pessoas gostam, mas não tem como não falar, porque existe o reino das trevas e o reino espiritual. Então, ervas daninhas e insetos fala de demônios, de entidades, opressores, dominadores. Então fala de guerra espiritual. Então, para que a gente venha atingir essa frutificação, os pilares, os projetos, essa guerra espiritual tem que acontecer. Você está preparado para essa guerra espiritual? Você tem orado? Eu aconselho você não entrar em nenhuma guerra se você não estiver preparado. A preparação está aqui. Ó. O Senhor já deixou o Espírito Santo para nos capacitar. Nós temos que depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Mas para você depender dele, eu depender dele, nós temos que ter intimidade com ele. Não adianta só nós recebermos aqui uma unção, um momento, um corredor, você recebe uma unção, nossa, glória a Jesus e tal, mas você não pegar isso e não praticar. Nós recebemos sim a unção. O Senhor derrama poder dele sobre nossas vidas. Para ir e curar enfermos lá em Lucas que fala, né? Então nós temos que entender que a confissão também faz parte. Coisa que muitas pessoas têm dificuldade. O seu discipulado, no momento de oração. Por favor, se você quer ser realmente frutífero, avalie-se. Não é acusação, não é apontar dedo, mas avalie-se. Porque às vezes você não está rompendo, porque você não está conseguindo, porque de alguma forma você está estagnado. O Senhor não te fez para você ficar parado. Ele não te fez para você ficar tímido. Ele te dá ousadia para você. Né? E a confissão de pecados é algo muito importante na nossa vida como cristão. Porque pecados, irmãos, de alguma forma nós pecamos. O Senhor se entristece quando nós pecamos e escondemos esse pecado. E eu creio que você, assim como eu, tem a noção de que não adianta esconder. Se eu tenho algo para confessar, eu tenho essa, graças ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, eu tenho essa facilidade. Qualquer tipo de pecado, sensualidade, trabalho, ira, eu chego em casa, primeira coisa que eu faço, a Cíntia está lá, ela chega, nós senta, fala, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É uma forma de confissão.
né? Assim que a gente tem oportunidade, eu passo para o Marcos, quando eu acho necessário. Eu não quero ser amarrado, porque eu costumo falar. O Senhor me colocou nesse ministério de intercessão, eu amo esse ministério, trabalhar nesse ministério. Procuro fazer a obra de Deus, gosto em nome de Jesus de trazer cura e libertação através de visitas, expulsar demônio em nome de Jesus, porque Ele nos deu essa autoridade, não foi só para mim, foi para você também. Mas nós temos que ter a noção de que você está enfrentando através dessa guerra espiritual. Você não pode entrar numa batalha, como diz o irmão que está aqui hoje, de estilingue. O Senhor nos deu armas espirituais, está aqui na palavra de Deus. Ele te revestiu com a armadura de Deus, Ele te deu os dons, Ele anseia para que nós tenhamos os frutos do Espírito, para que a gente venha vencer essas batalhas, vencer esses obstáculos. Não é fácil, eu concordo com você. Mas se você sair da sua zona de conforto, e eu também, e olharmos para aquelas pessoas, assim como alguém nos olhou um dia, você vai lançar semente. E não preocupa. Paga só o preço. Vai orar, Senhor, entra na batalha. Aquela pessoa não vai conseguir, ela não está forte, ela não está o suficiente. Ela precisa ser adubada, ela precisa da água, ela precisa de tudo aquilo que nós falamos aqui, ó, que eu falei para você aqui. Então nós temos que ter a noção de que uma palavra pregada aqui, independente de quem está pregando, não é simplesmente subir aqui em cima, pegar o microfone e falar. Se for pensar assim, ninguém estava sentado aí. Então nós temos que realmente ser investidores no reino de Deus. Para um pouco, avalia aquela pessoa que muitas vezes te fez você passar raiva. Você está lá no descanso no domingo, seu vizinho coloca o som lá no último. Sabe, eu tenho uma estratégia. Eu não, o Espírito Santo me deu. Quem é discípulo sabe. Tem um vizinho lá, todo dia de célula. Aquele sonzão, aqueles forrozão. Aí eu peguei, comecei a fazer amizade com ele. Tem tatuagem até dando oi. Mas eu olhei com eles com outros olhos diferentes. Aí as comunhão que tinha, o que eu fazia? A comunhão eu ia lá e fazia um pratinho. Pegava um guaraná pela metade, lá e batia lá. E o teito lá, pom. E eu comecei a fazer amizade com ele. Aí teve um certo momento que estava lá alto, eu cheguei lá um dia, não levei o pratinho, mas já tinha levado antes. Eu bati lá e falei aquilo, tudo bem, boa noite. Isso aí importa se abaixar o som um pouquinho, que nós vamos... Nossa, senhor Rubens, o senhor me perdoa, eu esqueci que hoje é quarta-feira, né, dia de reunião do senhor. Eu falei, agora, a partir de toda quarta-feira agora, eu não vou ligar só mais. Eu falei, não estou te proibindo não, irmão, não vou ligar só mais. E toda quarta-feira, quando... Ele, inclusive, até foi numa reunião de homens que a gente fez esse tempo atrás, uma reunião só de homens lá em casa. Eu convidei ele. Eu não acreditava, mas ele estava lá sentado. Você entendeu como é que funciona o reino de Deus? Se você ira, se você vai lá brigar, é isso que o diabo quer. Afastar as pessoas que têm um potencial de ser igual eu fui. Eu não sou diferente dele. Eu fui alcançado e resolvi aceitar. Eu creio que alguém já deve ter ministrado para ele. Mas eu vejo ele me respeitar de uma forma muito tremenda, como autoridade espiritual, porque eu oro pela vida dele. Eu creio em nome de Jesus, assim como você ora para alguém. Eu creio que ele também vai aceitar Jesus. Assim como uma pessoa que nesse momento, pensa numa pessoa aí que você tentou evangelizar, que você pregou, e essa pessoa é resistente. Pensa nela aí agora. E apresenta ela para Jesus e fala, Jesus, essa pessoa tem potencial. Essa pessoa é a menina dos teus olhos. Jesus, assim como o Senhor me alcançou, essa pessoa, eu declaro que ela vai frutificar, eu vou frutificar. Amém? Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor e declarar, irmãos, contudo, para oferecermos bons frutos e refletirmos de maneira real e amorosa, temos que estar conectados à realidade do amor de Jesus.
Essa conexão é exercida e fortalecida por meio de uma vida de oração, a leitura da palavra, a prática das demais disciplinas espirituais. Quando nós conectamos a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, Ele nos poda, retirando tudo aquilo que não precisa mais fazer parte das nossas vidas, ou seja, não fazer parte das coisas ruins, e assim florescermos e frutificarmos. Só assim podemos manifestar os frutos do Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículo do 1 ao 2. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência. São 9 frutos. A amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne. Amém? Vamos crucificar a carne e deixar o Espírito Santo militar em nosso favor, com as paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 22 e 24. Entretanto, essa crucificação e entrega das paixões e desejos precisa ser feita de forma constante, para que não desviemos os nossos olhos de Jesus. Como em todo relacionamento, você precisa dedicar tempo, conversar e estar junto com essas pessoas. Assim também é ter comunhão com Deus. Por isso é tão importante se conectar com Ele e ouvir a sua voz no mundo em que tantas vozes falam. E por final, a minha oração é para que cada um de nós possa manifestar com clareza a sabedoria do Espírito Santo e o amor de Deus. Os sinais de Jesus, pois o nosso Deus é incomparável, Jesus é incomparável. Chame Jesus, clame Jesus, Ele é o Senhor da seara. Que o mundo seja impactado com a verdade, a liberdade e a magnitude do reino de Deus, aqui e agora. Que a nossa existência traga alento a outras pessoas, e que sejamos a luz na vida de muitos, e o que este mundo tanto precisa. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé. Amém. O pessoal vai cantar um louvor. Gostaria de que você fechasse seus olhos e conversasse com Jesus agora. Enquanto eles louvam aqui, um pequeno trecho, clame Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu quero dar frutos. Senhor, eu quero atingir o objetivo ao qual o Senhor nos chamou. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias, Glória a Jesus. dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome, Jesus, teu nome é cura. Fala aí no seu lugar. É poderoso. Declara isso na sua vida. Teu nome é vida. Declara. Destrói cadeias. Ele destrói cadeias. Dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, Deus poderoso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Ora, onde você está aí, clama Sobre Jesus. sua família, clame o santo nome de Jesus, nós te chamamos,
Deus, nós te exaltamos, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Deus poderoso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia, glória a Deus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos, em nome de Jesus, levanta tuas mãos. Vamos orar. Deus poderoso, Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Espírito Santo, tem liberdade, ó Deus, em nome de Jesus, vai tocando em cada vida agora, pelo poder que anotou o nome, pela autoridade a qual o Senhor derramou sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor Deus, cada vida aqui tocada, cada vida aqui frutífera, eu declaro aqui em nome de Jesus, cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. A palavra fala que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, Senhor. Aqui há ceifeiros e eu declaro que cada um, Deus, irá produzir a 100 por 1, em nome de Jesus, ó Deus, que o poder pelo teu nome vem, Pai, através da vida dessas pessoas, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, Deus, em nome de Jesus, e que em nome do Senhor, os frutos do teu Espírito Santo venham sobre cada um, Deus, que em nome de Jesus os dons, Deus, venham sobre cada um, Deus, que em nome de Jesus, em nome do Senhor, no momento, ó Deus, a qual nós chegarmos ali diante da tua presença, Pai, o Senhor vai pedir para que nós venhamos a olhar para trás, e nós iremos mostrar para o Senhor, Pai, as almas a qual o Senhor, Pai, colocou no nosso caminho. Deus Todo-Poderoso, nos dê ousadia, nos dê perseverança, Deus, nos dê unção, poder, amor por essas vidas, Pai, amor para orar, amor para, Senhor Deus, na madrugada dobrar o joelho, Deus, interceder em batalhas espirituais. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Deus poderoso, que essa igreja é uma igreja que evangeliza, essa igreja é uma igreja que vai entrar no terreno do inimigo, vai em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, e resgatar muitas almas pelo poder que no teu nome, em nome de Jesus. Eu peço a você que dê uma grande salva de palmas ao nosso Senhor Jesus.